Achou! Vamos começar. Bom dia. Vamos começar hoje a falar das resultantes e das acelerações num estudo mais detalhado, vetorialmente falando, tá? Agora nós vamos fazer um estudo bem detalhado das resultantes e das acelerações. Para começar, vamos lembrar um tópico que a gente falou há algum tempo. A força resultante, foi no capítulo anterior, né? A força resultante, ela é responsável pela aceleração, ou seja, pela mudança na velocidade. A resultante não é responsável pela velocidade, como nós já falamos. Você pode ter velocidade sem ter força resultante. É o caso do movimento retilíneo uniforme, que nós já vimos, ok? Quando a força tem a mesma direção da velocidade, a força resultante, né? Ela vai provocar uma aceleração na mesma direção. Por exemplo, nesse primeiro desenho, a força é para a direita, provocando uma aceleração para a direita. Agora, se essa força tem a mesma direção da velocidade, ela vai influenciar no valor da velocidade. Essa força resultante no mesmo sentido da velocidade vai fazer o valor dessa velocidade ir aumentando. É o que nós chamamos movimento acelerado. Agora, se a velocidade está para a esquerda, como nesse caso, e a força resultante é para a direita, ela vai provocar diminuições gradativas do valor dessa velocidade, podendo, inclusive, fazer essa velocidade mudar seu sentido. Então, a força paralela à velocidade, na mesma direção da velocidade, muda o valor da velocidade, podendo, inclusive, como no segundo caso, fazer a velocidade diminuir, o corpo parar e começar a movimentar em sentido contrário, ganhando velocidade. A força também pode mudar a direção da velocidade, como já falamos. Se a força é perpendicular à velocidade, se forma 90 graus, ela muda a direção da velocidade. A velocidade aqui está nessa direção, aqui na frente a velocidade já terá outra direção, quer dizer, vai mudando, vai virando a velocidade. Não vai mudar o valor da velocidade, mas sim a sua direção. Bem, vamos pensar nesse objeto rodando aqui. Está preso numa cordinha e esse corpo está rodando. Vamos desprezar a resistência do ar. Esse objeto, ao girar, a velocidade está sempre na
tangente à trajetória. Se eu desprezo a resistência do ar, as forças que atuam aqui é o peso, que puxa isso para baixo, e a tração dessa corda. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar esse objeto em várias posições. Então eu desenhei aí um objeto preso a uma corda, como vocês veem na figura. Esse objeto está girando. Eu imaginei uma corda de comprimento L, que vai fazer o papel de raio de giro. Esse raio de giro é o tamanho da corda. Eu desenhei aí 4 posições, posição 1, 2, 3 e 4, que são, eu vou estudar primeiramente essas 4 posições. Vamos lá. Nós já sabemos, já estudamos, que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, a velocidade, ela está sempre na tangente. Se eu quiser desenhar a velocidade em qualquer ponto, ela sempre estará na tangente à trajetória. Na tangente à trajetória. A tangente a uma trajetória, a matemática nos ensina que ela é sempre perpendicular ao raio da curva. Então, se eu traçar o raio da curva aqui, ó, essa tangente sempre vai formar 90 graus. Qualquer posição aqui, 90 graus. Tangente é sempre perpendicular ao raio. Vamos estudar posição por posição daquelas, tá? Posição 1. Se a gente pensar na posição 1, as forças que atuam em cima desse objeto que está girando, né? É a força-peso, que é a atração do planeta Terra, que tende a jogá-lo para baixo, e a força de tração da corda, a força de tração dessa corda. A primeira posição que nós vamos olhar é essa posição. Quais as forças que agem aqui nessa posição? Age a força peso para baixo e a tração da corda também vertical para baixo. As duas estão na vertical para baixo. Então, como eu mostrei lá na figura, você está vendo, age sobre o corpo a força-peso e a força de tração da corda. Ambas, o peso é vertical, porque o peso é sempre vertical. A tração na corda está para baixo, devido ao fato
do meu objeto estar numa posição superior. Então, meu objeto está aqui em cima, a atração na corda é para baixo. Então, as duas forças são verticais para baixo. Forças de mesmo sentido e mesma direção, para eu achar a resultante, basta eu somar os seus módulos. Então, eu somo o valor do peso com o valor da tração e acho a resultante. Essas duas forças estão na direção do raio. E o raio é perpendicular à tangente. Então, essas duas forças são tangentes à velocidade. Então, a minha resultante, que será chamada resultante centrípeta, é perpendicular à velocidade. Forma com a velocidade um ângulo de 90 graus. E você sabe que toda força resultante perpendicular à velocidade trabalha no sentido de mudar a direção da velocidade. Então, se a velocidade está para lá, essa força tenderá a fazer essa velocidade e mudando a sua direção, ou seja, a caneta é a velocidade. Essa resultante tende a fazer a velocidade virar. Então, essa resultante centrípeta, por que centrípeta? Porque está voltada para o centro. Ela tende a mudar a direção da velocidade. Você sabe que toda vez que você tem resultante, você tem a aceleração. A aceleração sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da resultante. Se a resultante está voltada para o centro, a aceleração também estará voltada para o centro, como você vê nessa figura. A resultante e a aceleração, pela lei de Newton, se relaciona pela equação resultante é massa vezes aceleração. Então, a resultante centrípeta será massa vezes a aceleração centrípeta, como você aprendeu nas leis de Newton. Essa aceleração centrípeta é para o centro e, matematicamente, ela será dada por v ao quadrado dividido pelo raio. A aceleração centrípeta
é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a resultante centrípeta, gente, ela trabalha no sentido de mudar a direção da velocidade. E ela é sempre voltada para o centro da trajetória. Vamos para a posição 3. Posição 3 é diametralmente oposta à posição 1. Eu passei para a posição 3 porque ela é muito parecida com a posição 1. A posição 3, o objeto está lá na posição inferior. Então, quando ele está aqui, quais são as forças sobre ele? Peso para baixo, querendo fazer isso cair. E a força de tração para cima. Quando essa bolinha passa aqui, ó, o peso é para baixo e a tração é para cima. Quem está ganhando essa batalha? Quem está ganhando essa batalha? Aqui é a velocidade. Esse corpo está sofrendo um desvio para cima. Então, é sinal que, como ele está desviando para cima, é sinal que essa força para cima é maior do que essa força para baixo. Não são iguais. Se essas duas forças fossem iguais, se o peso tivesse o mesmo valor da tração, a resultante seria zero. Resultante zero, você sabe que é MRU, movimento retilíneo uniforme, ou repouso. Se a resultante fosse zero, este corpo ou estaria em repouso, ou ele estaria andando em movimento retilíneo uniforme. Ele não está nem em repouso, nem em movimento retilíneo uniforme. Ele está fazendo uma curva. É sinal que eu tenho de ter uma resultante voltada para o centro. Ou seja, a tração tem de ser maior do que o peso. Essa resultante seria a tração menos o peso. Quais são as forças? O peso para baixo e a tração na corda para cima. A corda está puxando para cá. A tração para cima e o peso para baixo. Essa tração e esse peso são iguais? Se essa tração e esse peso fossem iguais, a resultante seria zero. Resultante zero ou é repouso ou é movimento retilíneo uniforme. Então, se a resultante fosse zero, ele poderia estar andando com velocidade constante para cá ou em repouso. Como este corpo está subindo, é sinal que eu tenho uma resultante para dentro. Ou seja, a tração para cima é maior do que o peso para baixo. Ok?
Essa resultante voltada para o centro é chamada resultante centrípeta, que é perpendicular à velocidade. Novamente, contribuindo para mudar a direção da velocidade. Toda vez que eu tenho uma resultante, eu tenho uma aceleração que acompanha a resultante. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Essa aceleração centrípeta também voltada para o centro, né? Também voltada para o centro. E como nós falamos, essa aceleração centrípeta é calculado pelo módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E a resultante centrípeta terá seu valor dado pela massa vezes a aceleração centrípeta, como nos ensinou Newton, ok? Agora vamos falar da posição 2 e 4. Na posição 2 e 4, que são diametralmente opostas também, né? O nosso objeto estaria, por exemplo, assim, numa delas. O peso vertical para baixo. Nos dois casos, o peso é vertical para baixo. Como está marcado aí nos dois casos, ó. Peso vertical para baixo, peso vertical para baixo. Nos dois casos, a tração está na horizontal para o centro. A tração está aqui, ó, para o centro. Ok? Então, nos dois casos, a tração está para o centro. Na direção do centro, agora eu só tenho a tração. Nos casos anteriores, vamos dar uma voltada lá, o peso também tinha direção do centro. Nesse caso, ele tinha a direção do centro e o sentido do centro. No outro caso, ele tinha a direção do centro, mas sentido contrário ao centro. Agora não, o peso não tem nada de direção do centro. Só quem está na direção do centro é a tração. Se só tem ela na direção do centro, ela vai fazer o papel de centrípeta. Então, a minha resultante centrípeta, nesse caso, é a tração, porque só existe ela na direção do centro. O peso está na tangente. O peso está na tangente à trajetória. Se você observar, o peso aqui está no mesmo sentido e direção da velocidade. O peso aqui está na mesma direção e sentido contrário à velocidade. Então, se a gente voltar lá no primeiro quadro dessa aula, a força
com o mesmo sentido e direção da velocidade, tende a alterar o valor da velocidade no sentido de aumentar esse valor. A força com a mesma direção, mas sentido contrário à velocidade, tende a diminuir o valor da velocidade. Então, esse peso não está tendendo a virar a velocidade, não está tendendo a mudar a direção da velocidade. Esse peso está tendendo a mudar o valor da velocidade. Aqui ele quer aumentar o valor da velocidade, ou seja, ele quer acelerar. E aqui, como tem sentido contrário, ele quer retardar e diminuir o valor da velocidade. Essa força, ou essas forças que tendem a alterar o valor da velocidade, receberão o nome de resultante tangencial. Por que tangencial? Exatamente por estar na tangente. No nosso caso, a resultante tangencial é o peso, né? É a única força que nós temos na tangente à trajetória, ok? Toda resultante implica em aceleração. Então, se eu tenho uma resultante tangencial, eu terei uma aceleração tangencial, dada novamente pela lei de Newton. Resultante é massa vezes aceleração. Toda aceleração acompanha a sua resultante. Então, eu terei, no nosso caso, a resultante centrípeta, que no nosso caso é representada pela tração. A resultante tangencial, que no nosso caso é representada pela força peso, dando origem a uma aceleração centrípeta para o centro e uma aceleração tangencial na tangente. A aceleração tangencial tem a mesma direção e sentido da resultante tangencial. Consequentemente, ela está na mesma direção da velocidade. Essa aceleração tangencial é nossa velha conhecida. Só que a gente não trabalhava como vetor. Há muito tempo atrás, nós falamos que a aceleração escalar é variação da velocidade sobre variação do tempo. A aceleração escalar é variação do valor da velocidade pelo valor da variação do tempo. Então, a aceleração escalar, que é variação do valor da velocidade pelo tempo, ela será o módulo da nossa aceleração tangencial. A nossa aceleração tangencial tem como valor a velha e conhecida aceleração escalar. Ok? Como eu tenho dois vetores, eu tenho um vetor resultante centrípeta.
tem um vetor resultante tangencial, a matemática nos permite fazer a soma desses dois vetores. Lembram-se? Na pontinha do RT, eu traço uma paralela à resultante centrípeta. Na pontinha da resultante centrípeta, eu traço uma paralela à resultante tangencial. Aqui na diagonal, estará a soma desses dois vetores. Essa soma é chamada resultante total. Então, se eu somar a resultante centrípeta com a resultante tangencial, eu obtenho a minha resultante total, que eu vou colocar um RT grande para diferenciar do T pequeno. Então, essa resultante total é a soma vetorial da resultante centrípeta com a resultante tangencial. A mesma coisa eu digo para a aceleração. Na pontinha da tangencial, eu tiro uma paralela centrípeta. Na pontinha da centrípeta, eu tiro uma paralela à tangencial. Aí eu acabo obtendo a minha aceleração total. A aceleração total é a soma da centrípeta com a tangencial. Mas essa soma não é soma algébrica. Eu não vou somar 3 com 4 para dar 7. Eu vou somar 3 com 4 para dar 5. Porque se você lembra de soma de vetores formando 90 graus, teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Em resumo, vamos resumir. A resultante centrípeta e, consequentemente, tudo que eu falar de resultante implica em aceleração. Ocorre no caso do móvel mudar a direção do seu movimento, ou seja, fazer curva. Tem curva, tem centrípeta. Sem curva, não tem centrípeta. A resultante tangencial ocorre quando muda o valor da velocidade. Então, centrípeta, curva. Tem curva, centrípeta. Mudou o valor da velocidade? Tem tangencial. Se o valor da velocidade não mudou, não tem tangencial. Se não fez curva, não tem centrípeta. Muitos livros falam em força centrípeta, principalmente força centrípeta. Eu não vou falar força centrípeta, eu vou sempre usar o termo resultante. Por quê? Porque eu já vi muitos alunos fazerem confusão e marcar a força centrípeta como uma força independente. A força centrípeta não é uma força independente.
A força centrípeta ou é a tração, ou é o peso, ou é o atrito, ou é a normal, é alguma força que a gente já conhece. Ela não é uma força, outra força. Ela é forças que a gente conhece. Então tem muita gente que eu já vi marcando lá. Tem a tração, tem o peso e tem a força centrípeta. Não existe isso. A força centrípeta é a soma, no nosso exemplo da cordinha aqui em cima, né? Tem gente que aqui em cima fala que tem o peso, tem a tração e tem a força centrípeta. Não tem. Tem o peso e a tração. As duas somadas formariam a força centrípeta. Então, para evitar essa confusão, nós vamos sempre tratar como resultante e não como uma força extra, ok? Então, para resumir, para fechar essa sessão, vamos lá. Objeto aqui em cima. Forças que atuam, tração da corda e força, peso. As duas verticais e para baixo. Essas duas forças somadas darão origem à nossa famosa resultante centrípeta, que no caso a resultante centrípeta é a própria resultante total, porque nesse caso não tem resultante tangencial. Essa resultante centrípeta em módulo seria o valor do peso mais o valor da tração. Toda resultante implica em aceleração. Então, teríamos ali a aceleração centrípeta, cujo valor é V ao quadrado sobre R, onde R é o raio da curva. Aqui embaixo seria similar, né? Aqui embaixo nós teríamos a tração para cima, o peso para baixo. As duas têm a direção do centro, mas uma está puxando para o centro, a outra quer tirar do centro. Então, a resultante que existe aqui também, a única resultante, é a resultante centrípeta. Como ela é a única, ela também é a total, ela só tem ela. E o valor dela será dado pelo valor da tração menos o valor do peso. Então, aqui embaixo, só existiria a centrípeta, que fará o papel da total. Só tem ela é a total. Ok?
Neste outro ponto, nós teríamos o peso na vertical e a tração virada para o centro. Como a tração está virada para o centro, ela fará o papel da resultante centrípeta. Então, a minha resultante centrípeta aqui, o valor dela é o da própria tração. E o peso, como está na tangente, fará o papel da resultante tangencial. O valor da resultante tangencial é o valor igual ao valor do peso. Como eu tenho duas resultantes nesse ponto, cada resultante corresponde a uma aceleração. Então, eu terei a aceleração tangencial, cujo valor é a própria aceleração escalar, que nós já estudamos, que é a variação do valor da velocidade sobre variação do tempo. E teremos a aceleração centrípeta. Dois vetores perpendiculares, nós já aprendemos que podemos somar pelaquele processo. Tiro a paralela aqui, tiro a paralela aqui. Na diagonal está a soma dos vetores. Essa soma das duas resultantes será o que chamaremos resultante total. É a soma da resultante centrípeta com a resultante tangencial. Mas a soma de dois vetores formando o ângulo de 90, o módulo teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, soma do quadrado dos catetos. O mesmo que falamos para a resultante é dito para a aceleração, que a aceleração sempre acompanha a resultante. Paralela, na diagonal, a soma, que será a aceleração total, que é a soma da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial, cujo módulo teorema de Pita agora. Ok? Bem tranquilo, né? Com isso, a gente
encerra a primeira aula de resultantes e acelerações. Na próxima aula, a gente termina. Até lá.